queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todas as senhoras e de todos os senhores do IPEA e da Secretaria de Assuntos Estratégicos e agradecer ao general Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, por ter aceito o nosso convite para fazer esta apresentação aqui sobre as atividades do GSI, de modo que o general Félix tem uma longa carreira militar, temos o prazer de ter nascido no mesmo ano, porém em meses diferentes, né? De modo que isso significa uma longa trajetória de comandos e de funções, sendo que, se não me engano, ele me corrigirá, a última função que exerceu antes de ser convidado pelo presidente Lula para a chefia do Gabinete de Segurança Institucional foi a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Exército. De modo que é uma pessoa voltada para as questões mais importantes para o nosso desenvolvimento, já que todas elas, de uma forma ou de outra, estão vinculadas às questões científicas e tecnológicas, inclusive as próprias questões do desenvolvimento social, porque nesse processo de desenvolvimento social há uma contribuição significativa de novas tecnologias de todo tipo. Para dar um exemplo aos senhores, a questão do Bolsa Família, do cadastro único, que é um esforço muito grande de desenvolvimento de tecnologia da informação, né? De modo que isso para dar apenas um exemplo, né? Muito bem, então eu vou passar a palavra ao general Félix, ao ministro Félix, para que ele faça a sua apresentação. Já vou para a... Muito obrigado. Em primeiro lugar, as minhas palavras são de agradecimento pela oportunidade que me dá o ministro Samuel e a sua equipe, acho que sua maioria aqui presente, de nos permitir mostrar um pouco do que nós fazemos, como fazemos, por que fazemos e para onde pretendemos ir e até onde podemos chegar, considerado o limite temporal desse período de governo. Então, foi uma oportunidade muito boa, muito importante para nós. Trouxe aqui uma alentada equipe me acompanhando e eu vou pedir assim, rapidamente, que os diretores e os secretários, Agência Brasileira de Inteligência, SAEI, Departamento de Segurança da Informação, se apresentem aí rapidamente, começando pelo meu secretário executivo, general Jeromel. General Jeromel, secretário executivo do GSI. Bom dia. Por favor, Rabin. Bom dia, meu nome é Wilson Pérez, eu sou diretor-geral da SAEI. Bom dia, Cunha Porto, sou secretário de Equipamentos Institucionais, sou gabinete. Eu não trouxe o pessoal da Senad, a cabeça da Senad está toda viajando, de modo que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, eu não trouxe ninguém aqui, mas eu me proponho eu mesmo responder a qualquer curiosidade, qualquer questão que haja sobre os temas da Secretaria de Políticas sobre Drogas. Segurança da Informação, por favor. No mais, temos gente aqui da área do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, temos gente aqui voltada para a segurança das infraestruturas críticas, de modo que todos aqueles temas que nós vamos rapidamente abordar aqui, nós temos gente depois em condições de detalhar alguma coisa na fase dos debates, das discussões, nas conversas. Eu quero deixar bem claro que essa nossa conversa aqui é efetivamente uma conversa absolutamente informal. Vamos procurar usar aqui um PowerPoint, embora há algum tempo aqui tenha saído uma reportagem no New York Times que nós achamos fantástica, até nos inibe um pouco cortamos 80% do PowerPoint, mas ainda deixamos alguma coisa como apoio aqui, porque facilita o entendimento, ainda mais
conformação do auditório, a profundidade, achamos que fica mais fácil. E eu queria iniciar falando um pouco sobre as nossas duas organizações, nossos dois ministérios, e gostaria de dizer que quase que duas instituições já em termos de governo federal. E acho também importante essa nossa presença aqui, porque aí nós podemos conversar a respeito de coisas que são comuns às nossas duas organizações, instituições ou ministérios, algumas coisas que são complementares, isso evidentemente vai aparecer ao longo da conversa, né? E de que forma, no final, espero que possamos chegar nessa conclusão, de que forma podemos nos apoiar, podemos nos ajudar, podemos, enfim, trabalhar o mais juntos que seja possível. Então, pediria para começar aí com... Começamos pelas nossas áreas de competência. O que é que fazemos? Evidentemente, aquilo, assistência direta e imediata ao presidente da República, assessoramento pessoal em assuntos voltados para segurança e assuntos militares, repito, assessoramento pessoal. Então, são coisas que não tem nada a ver com aquilo que faz o Ministério da Justiça, com aquilo que faz o Ministério da Defesa. São interesses pessoais do presidente que nós procuramos esclarecer, mas sempre sem perder em vista as atribuições de defesa e de segurança. Basicamente, Ministério da Justiça e Ministério da Defesa. Mas é um trabalho que o presidente eventualmente nos questiona, nos pede alguma coisa e fazemos a coisa em caráter, como eu disse, pessoal. A segurança pessoal do presidente, vice-presidente, familiares e dos titulares dos chamados órgãos essenciais da presidência da República, caso os ministros desejem receber essa segurança, recebem. É raro que isso aconteça, houve poucos momentos ao longo desses 7 anos e pouco de governo, em que alguns ministros tiveram necessidade ou solicitaram segurança. Segurança do palácio, das residências, pode passar. Coordenação da prevenção do uso indevido de drogas. Para não ficar com o pescoço torto, eu vou me louvar aqui. Tem uma cópia aqui, fica mais fácil. É melhor usar o microfone? Eu prefiro. Melhor do que tudo. Então, presidência do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas é um órgão que envolve uma série de ministérios e uma série de órgãos da sociedade civil. Modificamos ao longo do tempo a composição do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e hoje nós temos uma composição paritária, governo, sociedade civil, meio a meio, e tem sido muito interessante, muito importante. Temos representantes de todas as áreas de jornalismo, psicologia, conselhos federais e terceiro setor, de modo que tem funcionado bastante bem o Conselho Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Coordenação das atividades de segurança da informação, prevenção da ocorrência e articulação e gerenciamento de crises. Temos um gabinete de crises que funciona na Presidência da República, fundamentalmente um órgão de articulação, eventualmente coordenação. Pode passar. Coordenação das atividades do Sistema Brasileiro de Inteligência, Secretaria do Conselho de Defesa Nacional, Presidência da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. É um fórum bastante interessante, do qual já faz parte a Secretaria de Assuntos Estratégicos, e onde nós discutimos e tivemos um bom resultado nos temas que foram levados para essa Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Recebemos, no final do ano passado, do Ministério da Ciência e Tecnologia, a atribuição de órgão central do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. Teremos uma interface aqui muito boa com
com a SAI, porque eles também receberam a coordenação de toda a evolução do programa nuclear brasileiro, saiu da Casa Civil, já veio para cá, aqui, quase, está a caminho. Muito bem, então essas são em linhas muito gerais, as nossas áreas de competência. O que fazemos? Pode passar. A nossa estrutura, uma estrutura bastante convencional, onde temos aqui a Secretaria Executiva, onde estão penduradas basicamente as diretorias e subordinadas diretamente ao ministro, as secretarias. Uma secretaria de coordenação e acompanhamento de assuntos militares cuida basicamente de segurança cerimonial dentro do Palácio e programação das viagens, planejamento e coordenação e execução das viagens presidenciais no Brasil, junto com o cerimonial, e no exterior, junto com o cerimonial e o Ministério das Relações Exteriores. Uma Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a Agência Brasileira de Inteligência, e uma Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais, que nos dá o acompanhamento de uma série de temas que eventualmente podem vir a causar problemas ou podem abrir oportunidades para o governo. Uma Secretaria Executiva, já me referi a ela. 2 conselhos, ou melhor, um conselho e uma Câmara, também depois vamos detalhar alguma coisa a respeito deles. Pode passar? Que é que está vinculado diretamente à Secretaria Executiva? O Departamento de Gestão e Articulação, é a nossa área administrativa, um Departamento de Segurança da Informação e das Comunicações, faz todo o trabalho que é a atribuição do Gabinete de Segurança Institucional na proteção das redes de governo, preparação e conscientização de recursos humanos na área de segurança da informação e das comunicações. Ainda temos aqui também um sistema que está sendo prestes a ser criado por decreto de segurança e credenciamento. Está tudo pronto, estávamos esperando apenas a oportunidade daquela lei de acesso à informação para que saíssem juntos. Mas como a lei está demorando muito, é possível que saia por decreto e depois será absorvido pela lei. Um Departamento de Segurança, que faz toda a parte de segurança do presidente, palácios, etc. Um núcleo do Sistema de Proteção Nuclear. Recebemos as atribuições no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas não recebemos nenhum cargo, de modo que estamos ainda esperando que o governo providencie esses cargos. O governo está empenhado em fazer isso, dificuldade, o último ano de governo, mais difícil ainda, mas nós já mostramos que a Constituição diz que, independente de culpa, toda a responsabilidade daquilo que ocorrer na área nuclear é do governo federal. Está na Constituição Federal, de modo que é bom porque isso assusta um pouco as pessoas e nos ajuda a ganhar um pouco de velocidade nessa montagem dessa estrutura. Também um núcleo para a segurança das infraestruturas críticas, um trabalho que começamos em 2006, foi, digamos, institucionalizado em 2007 e a partir daí nós temos trabalhado a montagem. Vamos falar um pouco a respeito. Um núcleo de prevenção e combate ao terrorismo, também fruto dos trabalhos daquela Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e uma rede nacional de excelência em segurança das informações e criptografia. É uma ideia que está se transformando numa realidade, uma rede. Depois também, se for o caso, falaremos alguma coisa a respeito. Vamos nos deter um pouco nessa Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é o fórum onde nós reunimos uma série de ministérios, são 8 ministérios, e onde nós podemos discutir uma série de temas. Aqui estão as atribuições, os objetivos dessa Câmara: formular políticas e diretrizes, aprovar e promover a articulação e acompanhar ações e programas. Todas essas áreas aqui. Algumas nós somos mais
a Câmara é mais atuante, em outras é menos atuante, em função das próprias atribuições dos outros ministérios, onde nós também fazemos força para não criarmos área de atrito. Cooperação internacional, assuntos de segurança e defesa, integração fronteiriça, populações indígenas, direitos humanos, operações de paz, pode passar. Narcotráfico e outros delitos de configuração internacional, migração e inteligência, segurança da informação, segurança de infraestruturas críticas, segurança cibernética. Essas são as atribuições, são os temas que devem ser tratados nessa Câmara. É presidida pelo ministro-chefe do GSI e estão presentes ali Casa Civil, Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Planejamento, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Fazenda e SAI. De modo que é um fórum e mais os 3 comandantes, Marinha, Exército e Força Aérea. De modo que é um fórum bastante interessante para tratar daqueles temas, e nós temos tratado daqueles temas com ênfase maior em alguns, com ênfase menor em outros. Eu trouxe aqui uma relação de tudo que foi discutido nesse período de 2003 até hoje, e eu queria destacar alguns dos temas que foram discutidos. Primeiro, ainda em 2003, nós propusemos nessa Câmara um trabalho que, na nossa visão, poderia ser um marco tipo de efeito de demonstração do governo. Escolhemos um estado da federação, o estado de Rondônia, onde a nossa visão seria mais fácil. Fizemos um trabalho articulado de todos esses ministérios, de todos os ministérios que faziam parte da CREDEM naquela época. Fizemos um trabalho de inteligência, durou alguns meses, no estado de Rondônia, e depois passamos toda a informação foi passada para a Polícia Federal, que também participou do trabalho de inteligência. A Polícia Federal fez um trabalho muito completo do levantamento de crime organizado, tráfico de drogas, contrabando de armas, enfim, todos aqueles delitos que permeavam a região. A ideia era fazer um trabalho que servisse de inibição para aquilo que ocorresse no restante do país. O trabalho foi feito, foi muito bem feito, a Polícia Federal mandou tudo para a Justiça, mas a partir daí a coisa ficou difícil. E aquilo que nós pretendíamos que fosse um trabalho que a imprensa destacasse e que tivesse resultados muito rápidos, até hoje os resultados ainda estão sendo esperados. Está tudo na Justiça. Confesso a vocês que o resultado foi assustador. Uma estrutura uma estrutura criminosa que envolvia todas as áreas de governo: legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público e mais a iniciativa privada. Realmente uma coisa assim, um modelo assustador de atividade criminosa. Todo mundo envolvido com todo mundo. Foi muito bem levantado, muito bem documentado pela Polícia Federal, mas esse trabalho começou em 2003, terminou em 2004, final, início de 2005, foi encaminhado à Justiça, mas resultados até hoje, infelizmente, não apareceram. De modo que aquilo que nós pretendíamos foi um exercício importante, interessante, foi um trabalho que teve resultado do ponto de vista de poder executivo, mas a partir daí nós perdemos o controle, né? Passa para outro poder e a coisa caminhou muito devagar, tem caminhado muito devagar, infelizmente. Então aquilo que nós pretendíamos que fosse alguma coisa que serviço de modelo de inibição para o que aconteceria, certamente estava acontecendo em outros estados, não pôde funcionar assim. Mas foi uma experiência boa e muito bem sucedida de trabalho, de articulação, coordenação desses diversos ministérios aí presentes. Fizemos na época também uma consulta à sociedade sobre atividade de inteligência, mas já dentro da ideia de fazer uma alteração grande no sistema brasileiro de inteligência. Trabalhamos
nas implicações para o Brasil das medidas antiterrorismo determinadas e acertadas por vários países, sob a égide dos Estados Unidos, aquele chamado ISPS Code, até hoje está funcionando e tivemos uma melhoria substancial na segurança. O governo investiu bastante na segurança de portos e navios. Tem funcionado e tivemos bons resultados no que diz respeito a isso. Já em outubro de 2003, tentamos fazer a primeira discussão sobre a política indigenista, uma nova política indigenista. Foi feito um grupo de trabalho, a coordenação entregue à FUNAI, mas caminhou muito pouco. Novamente, fizemos outro grupo de trabalho, esse já em 2005, que também funcionou precariamente. Mas agora parece que efetivamente, finalmente, nós vamos ter uma política indigenista. Então, são iniciativas que eu acho importante destacar, já que a SAI agora faz parte desse fórum de discussões. Escola de Inteligência Federal, ideia de transformar a Escola de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência numa Escola de Inteligência Federal, onde tivéssemos um corpo docente permeado por Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores, a própria Agência Brasileira de Inteligência, Ministério da Fazenda, enfim, todos aqueles órgãos que lidam com crime organizado, com atividades criminosas de uma maneira geral. Isso aí foi aprovado, o projeto, mas até hoje não foi possível implantar. Falta de cargos, falta de DAS, essas coisas que às vezes dificultam a administração pública. A presidência da República tem um problema. Nós não podemos trazer ninguém para a presidência da República se não tivermos uma GR, um DAS, uma letra, no caso dos militares. De modo que isso complica a nossa vida, dificulta. Muita gente gostaria de trabalhar aqui, mas nós não temos espaço, cargos para colocar essas pessoas. Fizemos um primeiro levantamento também sobre a situação da segurança da informação na administração pública federal, e o resultado foi assustador também, de modo que a partir daí então trabalhamos no sentido de criar um departamento dentro do gabinete que se preocupasse com isso. Foi criado o departamento e está fazendo quantos anos? 4 anos agora, né? Amanhã? Sábado faz 4 anos que nós conseguimos criar esse departamento e acreditamos com muito bons resultados, fruto das discussões nessa CREDEM. Fizemos uma proposta também, isso foi discutido já ainda em 2004, um grupo de trabalho de biodefesa com o objetivo de criar no Brasil um laboratório de biossegurança nível 4. São poucos que existem no mundo e nós achamos que há espaço no Brasil, particularmente pelas características de país, com florestas tropicais e vários tipos de patologias que ainda não foram bem identificadas, que era importante que o Brasil tivesse. O trabalho começou, conseguimos, o grupo de trabalho fez a proposta, conseguimos um terreno para a instalação disso, um terreno do Exército, o Exército cedeu o terreno, uma área, mas a partir daí a coisa baixou um pouco o nível de interesse de quem estava tocando o projeto, mas agora nós fizemos a proposta aí para até 2022, eu acho que é uma ambição que vale a pena perseguir. Projeto integrado de levantamento cartográfico estratégico da Amazônia. Está em pleno funcionamento. Também surgiu aqui na CREDEM, a nossa proposta inicial era mapear, não apenas fazer o levantamento cartográfico e hidrográfico, mas mais do que isso, fazer também o levantamento geológico de uma área de 3 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal. Depois de algum tempo, conseguimos 1.800.000 quilômetros quadrados, o que é uma coisa bastante expressiva. Esse trabalho começou há 2 anos. No final, nós teremos cartas, 1 por 100.000, 1 por 50.000, e teremos cerca de 4.000 a 5.000 furos para que nós possamos efetivamente definir, não apenas ter o levantamento que nos permita fazer qualquer tipo de obra pública naquela região,
nós fundamentalmente saber o que existe efetivamente no subsolo, dentro daquela ideia de que só se exerce soberania sobre aquilo que se conhece efetivamente. Então esse trabalho está muito bem. Não sei. Detalhe técnico, quem está fazendo é a CPRM. CPRM está fazendo esse trabalho. E uma outra proposta nossa também para 2022 foi estender esse trabalho para todo o território nacional, porque com os recursos desse projeto nós conseguimos colocar sensores modernos nas aeronaves do Sensipan. Elas estão dotadas com o que há de mais moderno. Conseguimos trazer uma tecnologia que poucos países têm, desenvolvida por um brasileiro na Alemanha, usando 2 radares de comprimento de onda diferentes. Até então nós só tínhamos a altimetria da copa das árvores na Amazônia. Com essa técnica, eles conseguem penetrar até o solo e mais, até um pouco mais profundamente no subsolo. Enterramos algumas coisas lá e dá para identificar, com essa tecnologia, dá para identificar o que é que está enterrado. De modo que é uma tecnologia nossa. Esse brasileiro era sócio de um alemão, desfez a sociedade lá, montou uma firma no Brasil. Nós estamos tentando fazer com que essa tecnologia seja absorvida pelo governo, passe a ser também propriedade do governo. Então, tem uma coisa que eu destaco, acho que é bastante interessante, e compramos alguns navios, estamos comprando esse ano alguns navios para fazer a hidrografia, o trabalho de levantamento hidrográfico para a Marinha, de modo que a partir daí o custo de estender isso para todo o território nacional será muito mais baixo do que foi o da implantação. Então é uma questão de vontade política, de conseguir isso e de recursos. Não é caro. Esse projeto todo, 1.800.000 km², com o investimento, vai sair por 350 milhões de reais. Em 5 anos, 70 milhões por ano. De modo que, certamente, se nós quisermos estender isso para o restante do Brasil, para a área de floresta, de não floresta, vai ser muito fácil. E o nosso sonho, também colocamos aqui para 2022, é que não apenas a cartografia, seja, aqueles mapas apareçam terminando na fronteira e a partir daí com uma área cinza, amarela, e que nós tenhamos efetivamente uma cartografia integrada da América do Sul. Isso eu acho que é uma coisa possível, mais do que possível, desejável. Isso aí faz parte do nosso processo de integração da América do Sul. Estou me estendendo muito, mas a Autoridade Nacional de Contra-Terrorismo também foi um grupo de trabalho que terminou e criamos, em função desse grupo de trabalho, criamos esse núcleo que aí está, e apenas com o pessoal do próprio Gabinete de Segurança Institucional. E se algum dia conseguirmos cargos, nós vamos trazer gente, então, do MRE, da Justiça, da Fazenda, etc., para integrar um grupo que pense a nível estratégico contra terrorismo. Não é um órgão de repressão, isso aí cabe às Forças Armadas, às polícias. Na verdade, é um órgão que pensa estrategicamente e que acompanha o fenômeno do terrorismo da maneira como ele se apresenta no mundo todo. Todo ano, esse fórum aí discute as prioridades para o sistema brasileiro de inteligência e encaminha para o sistema, uma vez aprovado pelo presidente da República, quais são as prioridades ano a ano para o sistema brasileiro de inteligência. Então, são discutidas nesse fórum, na CREDEM, apresentadas ao presidente da República, ele aprova, normalmente tem aprovado. Então, a cada ano, o sistema brasileiro de inteligência recebe as prioridades para aquele ano. Isso, eventualmente, quando há necessidade, é mudado também. Infraestruturas críticas, já falamos a respeito, também saiu desse fórum. Necessidade de uma lei para a defesa de Estado, em substituição à atual Lei de Segurança Nacional, também foi discutido, foi aprovado. A partir da aprovação foi criado um grupo de trabalho, não para elaborar a lei, mas para definir o que é que deve constar de uma lei dessas. O que é que realmente
é preciso estar numa lei para a defesa do Estado brasileiro na conjuntura de hoje. Isso foi feito, essa primeira parte foi feita, a segunda parte está com o Ministério da Justiça, para aí sim fazer a elaboração, a redação, a técnica, usar a técnica redacional de uma lei que vai ser basicamente uma lei criminal, né? Então, a última proposta, da última reunião, saiu uma proposta, estamos com um grupo de trabalho sendo montado sobre um observatório que nos permita fazer algum trabalho de prevenção sobre os problemas de ocorrência de problemas climáticos. Temos tido coisas que não tínhamos antigamente, ciclones ou coisas parecidas no sul do Brasil, temos tido secas, temos tido inundações. Isso tudo é possível fazer algum trabalho de prevenção se tivermos um observatório que integre todas as informações que são geradas no Brasil e no exterior. Então essa é a proposta. De modo que nós consideramos bastante importante falar a respeito dessa Câmara, principalmente porque a SAI passou a integrar essa Câmara e certamente vai nos ajudar muito, quer com ideias, quer com trabalho de participação nessa Câmara. Pode passar. Selecionamos, além disso, algumas ações aqui, que nós vamos rapidamente passar por elas, e depois, se tiverem curiosidade, os chefes estão aqui para esclarecer mais alguma coisa. Segurança da informação e das comunicações, infraestruturas críticas, inteligência, proteção do programa nuclear e gerenciamento de crises. Pode passar. Aqui é o conceito, né, de segurança da informação e comunicações, um conceito nosso. Ações para viabilizar e assegurar aquelas características básicas da informação que tramita nas telecomunicações, nas comunicações. Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Vai passar. Esse é o universo com que nós trabalhamos. São 39 ministérios, cerca de 6.000 entidades governamentais, 320 redes relevantes. Quando falamos redes relevantes, significa que o CERPRO nós consideramos como uma rede. A data prévia nós consideramos como uma rede. Na verdade, são milhares de redes da administração pública federal. Essas 320 que nós consideramos são aquelas mais relevantes e que integram uma série de outras redes e cerca de pouco mais de 1 milhão de servidores públicos federais. Então, trabalhamos com esse universo quando nos preocupamos com segurança da informação e das comunicações. Temos aqui, como eu falei, o decreto está pronto, estávamos esperando porque essa estrutura de credenciamento de segurança de pessoas e organizações, chama-se CISEC, a sigla, a Casa Civil estava esperando que aquele projeto de lei que trata do acesso às informações fosse transformado em lei. E porque aparece, essa organização já aparece naquele projeto de lei. Mas como até agora o projeto ainda não está caminhando, mas não sabemos quando ele será transformado efetivamente em lei. E nós temos aqui uma série de acordos internacionais, alguns já assinados, outros em fase final de negociação, onde há necessidade de nós fazermos credenciamento de segurança de pessoas, de organizações e fazemos como que se fosse um cartório ou um correio para a troca de informações sigilosas, apenas garantir que a informação que saia de um outro país chegue intacta ao Brasil e vice-versa. De modo que a ideia da Casa Civil é editar um decreto agora, criando essa estrutura, para que nós possamos começar a trabalhar. Depois ela será naturalmente absorvida quando a lei estiver em vigor. Tivemos já alguns problemas, por exemplo, há 2 anos a Embraer, pouco mais de 2 anos, a Embraer adquiriu uma empresa de aeronáutica em Portugal, que fazia manutenção de aeronaves militares
para a OTAN. Então, como isso aí envolvia acesso a documentos sigilosos, planos, projetos de aeronaves, etc., havia necessidade de credenciar pessoas, porque a União Europeia não estava aceitando mais o credenciamento por ministérios. Queria um órgão central no Brasil que credenciasse. E a Embraer precisava ter alguém credenciado para participar da diretoria dessa empresa. A primeira solução foi uma solução luso-brasileira. Pegaram um português que tinha dupla nacionalidade e ele ficou durante algum tempo na... Mas como a Embraer precisava mudar, nós acabamos fazendo um documento meio informal, mas que eles aceitaram. Porque as pessoas estão credenciadas mesmo antes da existência da... Mas era uma solução necessária. A Embraer precisava colocar os diretores lá e a União Europeia exigia que houvesse um credenciamento. Então o GSI credenciou e está valendo até agora. Pode passar. Os principais trabalhos: capacitação de recursos humanos. Ontem mesmo começamos um curso com a NB, o terceiro curso, dessa vez com a modalidade de ensino à distância, onde nós estamos capacitando pessoas num nível mais elevado. São cursos longos, de muitos meses, e estamos fazendo 170 e poucos, não? 180 participantes, dessa vez abrangendo todo o território nacional. Os 2 primeiros cursos foram presenciais, passamos para a modalidade de ensino à distância, porque facilitava atingir a outras pessoas no território nacional. Resposta a incidentes: nós temos uma estrutura, consideramos até bastante competente, embora pequena, de tratamento de incidentes em redes do governo, e o trabalho de garantir a infraestrutura da informação e uso dos sistemas informatizados estratégicos, que é um trabalho que nós vemos desenvolvendo, não é de hoje, de algum tempo. O grande objetivo é identificar quais são as ameaças e trocar informações com todos os órgãos que tratam disso em todo o mundo. É fundamental essa troca de informações e saber quais são os antídotos, quais são os remédios para essas tentativas de invasão e outras. É uma equipe pequena, mas, como eu disse, uma equipe bastante competente e que temos hoje relações com praticamente todas as organizações que se preocupam com esse mesmo tipo de problema. Isso é importante, porque isso nos permite formar uma base de dados e, a partir dessa base de dados, então, trabalhar com mais facilidade, com mais rapidez. Alguns órgãos do governo nós temos uma ligação automática, qualquer tentativa de invasão automaticamente é repassada para nós. Em outros casos, a informação vem dependendo da vontade daquele que foi invadido ou teve uma ameaça de invasão. É interessante a gente ressaltar aqui que ninguém gosta de demonstrar as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades no governo. Então, aqui é um trabalho que tem que ser feito assim com muita cautela. Quantos por dia? Tentativa de invasão. Esquecendo de tudo. Invasão hostil, 2.100 por hora no dia. Da administração. 2.100 invasão por hora. É um número assustador. É uma escala impensável. Essas são todas aquelas que a gente bloqueia. Você consegue bloquear? A preocupação é aquelas que a gente não vê. Como é que consegue bloquear? Bom, o sistema de proteção faz. Quer usar aqui? A pergunta foi, permite repetir, quantos incidentes tem nas redes brasileiras? São 2.100 tentativas de invasão por hora, base os dados do base do ano passado. Por hora. Eu chamo de tentativa de invasão, são aquelas hostis, não são vírus, não são aquela clique aqui, você está sendo traído, não, é tentativa de invasão mesmo, que não são detectadas de forma trivial. Como é que a gente protege isso? Primeiro, capacitando as pessoas, depois botando os equipamentos nas bordas, tá? E usando uma espécie de Pois não? Para saber se é nacional ou internacional. Dá, 80% disso é internacional, tá? E desses 80% vem do Sudeste Asiático e Leste Europeu. Estamos igual a todo mundo. Tá? A gente sabe o IP e de onde vem.
né? E a proteção basicamente é estudando, temos um laboratório que estuda esses malwares, esses ataques, uma vez acontecido aqui a gente estuda, propõe um antídoto e a troca de informação. Nós comunicamos com 160 países todos os dias para ver o que está acontecendo. Roubo de informação estratégico. O ponto .gov da internet é o mais atacado em todo mundo. As empresas privadas também. As empresas privadas também. Essa nós não controlamos, nossa missão é só a Administração Pública Federal, tem um outro órgão, que é o CERT-BR, e a estatística é semelhante à nossa. Convém ressaltar que o fato de nós identificarmos a origem como sendo Sudeste Asiático, Leste Europeu, não significa que os computadores que dão origem a esses ataques estão nessas áreas. Mas não significa que eles intencionalmente estejam fazendo isso. Podem estar sendo utilizados de um outro local completamente diferente. Os computadores que nos atacam estão nesses locais. Mas não significa que os usuários desses computadores estejam voluntariamente fazendo isso. Eles podem estar sendo, são chamados zumbis, né? Podem estar sendo controlados de um lugar completamente diferente desses. É uma área complexa e muito difícil. A gente pode identificar de que computador saiu, mas se foi voluntário ou se foi involuntário, aí é difícil. Aí só um trabalho policial, vamos chamar assim, né? Nessas áreas é que pode definir isso. É um mundo sem fronteiras. Pode passar. Legislação, decreto 3505 de 2000, é que nos dá todo um amparo legal para fazer esse trabalho de segurança da informação. Pode passar para... Os grandes problemas são esses. A ausência de uma cultura padronizada é o trabalho que nós fazemos de conscientização, de cursos, de palestras, falta de coordenação nas ações conjuntas e no estabelecimento de padrões e normas nacionais. De alguma forma, nós estamos normatizando uma parte da área de segurança da informação, trabalhando junto com a CGU, junto com o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele faz as auditorias dele, e é um trabalho que nós demoramos um pouco a convencer a CGU, mas agora a CGU virou uma boa parceira, porque se a CGU não faz, o TCU vai fazer. E nós não queremos que o TCU seja o primeiro a entrar na administração pública federal. Quem tem que fazer as auditorias é a Controladoria Geral da União. Depois, sim, uma segunda instância, o TCU. E como nós não estávamos fazendo, o TCU estava fazendo diretamente. Agora nós estamos entrando numa fase de colocar as coisas hierarquicamente bem postas. Em definição de fronteiras, acabamos de falar, dificuldade em estabelecer princípios de jurisdição territorial, particularmente por causa disso. Existem várias propostas no mundo. Nós temos discutido muito, junto com o Ministério das Relações Exteriores, com outros países. Em princípio, aquilo que vem sendo encaminhado ultimamente, nós não concordamos com a maneira como a coisa vem sendo encaminhada. Estamos procurando nos juntar a outros países. O Ministério das Relações Exteriores tem coordenado todo esse trabalho, nos juntar a outros países para que isso seja levado à ONU já sob a forma de uma proposta e que seja alguma coisa palatável por países como o Brasil e outros países, particularmente Brasil, Rússia, China. Temos feito um trabalho bastante intenso junto a esses países para que tenhamos uma proposta palpável, boa e que seja levada à ONU para que seja, então, tomada uma decisão a nível multilateral internacional. Pois não? O que não é palatável, professor?
nós aceitarmos imposições e regras, como, por exemplo, a Convenção de aceitarmos, não é palatável aceitarmos regras como, por exemplo, a Convenção de Budapeste, que diz que a investigação policial, uma vez estabelecida a perseguição a um ataque cibernético, ele se dê transfronteiras sem a comunicação a outro país, só a troca de informações entre polícias, por exemplo. Isso pode ser usado para uma vir investigar dentro do país com equipamentos nossos, nacionais, sem a comunicação necessária à organização que cuida disso. Só a polícia. Não só a polícia, qualquer órgão de segurança. Esse é um dos... Pode passar. Então, nós já editamos uma série de normas. Essas normas estão valendo para o TCU, estão valendo para a CGU, estão valendo para toda a administração pública federal. Atividade de normatização, a metodologia de gestão, diretrizes para a elaboração da política, gestão de risco, a criação de equipes de tratamento e resposta, continuidade de negócios e o controle de acesso foi a última que nós recentemente editamos. Mais proximamente, pode passar, estão para sair essas 3 normas aqui. O uso de criptografia, o manual do gestor de segurança da informação e como funciona uma equipe de tratamento de incidentes de rede. Então, a partir dessa bateria de normas, é possível, então, nós podermos auditar os órgãos da administração pública federal, porque existe uma norma de funcionamento. Se não houver a norma, não tem como auditar. De modo que é muito importante a elaboração dessas normas para que as organizações possam ser auditadas e até orientadas ou sancionadas, mas esse é um segundo momento. A nossa preocupação é fazer com que as coisas funcionem bem, não é sancionar ninguém, é orientar. Vai passar. Infraestruturas críticas, muito rapidamente, o conceito que foi aceito lá na CREDEM, foi proposto, instalações, serviços, bens e sistemas, cuja interrupção ou destruição provocará impacto social, econômico, político, internacional ou a segurança do Estado e da sociedade. Bastante genérico. Pode passar. Objetivo, garantir a continuidade de prestação dos serviços, mesmo em situações de crise. Elegemos essas 6 áreas como prioritárias e estamos trabalhando nessas 6 áreas junto com ministérios, agências, organizações que trabalham nessas 6 áreas. Energia, transportes, água, telecomunicações, finanças e informação. O último a começar foi esse da área financeira. Tivemos alguma resistência do Banco Central e Ministério da Fazenda, mas agora eles entenderam o propósito e é importante caracterizar que todos aqueles que estão trabalhando nesse trabalho de articulação, seja organizações do Serviço Público Federal, sejam organizações civis, privadas, quando eles entendem o propósito disso aí, o propósito desse trabalho, tem havido uma cooperação irrestrita. Pode passar. Vou usar o microfone. Como é que é feita essa segurança? Você vai agora me explicar. Então, essa é a nossa metodologia. Levantamento das infraestruturas críticas, quer dizer, dentro daqueles campos gerais, o que é que nós poderíamos chamar de subestruturas, né? Vamos procurando dividir um pouco aquelas estruturas. Quando se fala em energia, energia é o mundo. Quando se fala em água, também e por aí vai. Transportes. Uma vez levantadas as infraestruturas críticas, convidamos todas as pessoas a participarem, os grupos, fazemos grupos para cada uma dessas infraestruturas, procuramos identificar as vulnerabilidades, avaliar os riscos, fazemos uma avaliação de risco, alguns já fazem a sua própria avaliação de risco, já temos uma metodologia que nós oferecemos, temos um grupo que faz isso, oferecemos também, mas ou as próprias organizações já têm a sua própria avaliação de risco, já fizeram isso. Definimos medidas de proteção,
elaborar planos de contingência e verificar, isso aqui é fundamental, por isso nós estamos, nós nos propusemos esse trabalho, por estarmos na presidência da República, porque cada infraestrutura se preocupa com o seu próprio umbigo, cada um olha para o seu universo. E era preciso que houvesse alguém que fizesse o trabalho olhando de um patamar mais elevado. Verificar os reflexos, se nós temos um problema na área de energia, quais são os reflexos nas outras áreas. Se temos um problema de telecomunicações, se temos um problema, e por aí vai. Vai passar. Aqui como exemplo, um subgrupo da chamada, da área de energia, um subgrupo energia elétrica. Então, quem é que participa? Gabinete de Segurança Institucional, Ministério das Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, Operador Nacional do Sistema e órgãos especialistas convidados pelo GSI. Então, aqui é um exemplo de um grupo como é que trabalha dentro da área de energia. Temos petróleo, gás, temos energia elétrica e por aí vai. Pode passar. Na parte de inteligência, a inteligência foi estruturada em 1999, faz 10 anos, pouco mais de 10 anos, foi instituído, a legislação criou primeiro o Sistema Brasileiro de Inteligência e, em segundo lugar, pode passar. Aqui está a composição atual do Sistema Brasileiro de Inteligência, esses ministérios aqui, esses aqui são os que têm estruturas preocupadas com informação, com inteligência, embora às vezes não haja estruturas formais, como por exemplo o Ministério das Relações Exteriores, ele não tem um órgão de inteligência, mas ele, em última análise, o próprio Ministério é um órgão de inteligência. O grande trabalho do Ministério é coletar as informações do exterior e colocar isso à disposição do governo para tomar as suas decisões e elaborar a sua política externa. De modo que o MRE não deixa de ser um grande órgão de inteligência, faz um trabalho de inteligência. Casa Civil, Gabinete de Segurança, Casa Civil, representada no caso pelo CECIPAM, que é um órgão puramente de inteligência, Gabinete de Segurança Institucional, Agência Brasileira de Inteligência, Ministério da Justiça, temos aí Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário, Ministério da Defesa, as Forças Armadas, o próprio Ministério, Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Fazenda, principalmente por meio do COAF, que monitora todas aquelas operações financeiras suspeitas. E aqui são outros órgãos que têm a ver com inteligência, ou são grandes usuários do sistema de inteligência, ou são colaboradores do sistema de inteligência. Pode passar. Em segundo lugar, pode passar. Em segundo lugar, a lei que criou o sistema, criou depois a Agência Brasileira de Inteligência. Como mostrar que o sistema é mais importante que os integrantes do sistema. Só que nós não vamos nos deter, esse é um trabalho que foi feito exaustivamente nos últimos meses, inclusive com a participação da SAI, e onde nós estamos, então, num processo de reformulação de toda a estrutura do sistema brasileiro e dos órgãos que integram o sistema brasileiro de inteligência, inclusive da Agência Brasileira de Inteligência. Passar. Competências legais, planejar e executar ações, planejar e executar a proteção dos conhecimentos sensíveis. Isso é uma área que nós consideramos hoje bastante importante. Nós temos um chamado Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento, onde nós nos aproximamos de empresas consideradas estratégicas, dos próprios órgãos da Administração Pública Federal, no sentido de mostrar, de conscientizar as pessoas, eventualmente fazer avaliações de risco, em suma, ajudá-los a superar eventuais problemas nessa área. Mas, particularmente, com a preocupação de preservar conhecimentos sensíveis que sejam de propriedade do nosso país. Avaliar ameaças, promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de inteligência. De modo que, basicamente, essas são as atribuições da Agência Brasileira de Inteligência. Pode passar.
não vai mudar muito, basicamente vai continuar a mesma coisa. ênfase em oportunidade e ameaças, então é importante caracterizar, não apenas nós nos preocupamos com as ameaças, mas nos preocupamos também em visualizar oportunidades para o Estado brasileiro. Intercâmbio, hoje temos um intercâmbio firme com 82 serviços de inteligência estrangeiros, que tem um pouco mais de catalogados, eles são cadastrados junto à Agência Brasileira de Inteligência, são 30 e poucos cadastrados, fora aqueles que nós existem, mas não são cadastrados, o que é absolutamente normal. Representações da BIM no exterior, nós temos 3 adidos de inteligência, Argentina, Colômbia e Venezuela. Ainda não conseguimos colocar na Bolívia e no Paraguai, isso aí está previsto, mas dificuldade de entendimento do papel do oficial de inteligência não nos permitiram ainda colocar. Alguma coisa que sai nos jornais que excita a imaginação dos nossos vizinhos. Na verdade, é muito mais racional ter alguém que se sabe que é um interlocutor da área de inteligência do que nós estarmos mandando gente lá e, de uma forma ou de outra, nós temos a obrigação de acompanhar o que acontece nesses países. Se tivermos alguém lá, institucionalmente lá, seria muito mais fácil ter interpretação. E temos um oficial de ligação em Washington, o presidente autorizou a criação de outras adjutâncias. Nós estamos prevendo colocar alguém dos Estados Unidos, em Washington, mas aí trabalhando sob o controle do nosso embaixador dos Estados Unidos. Estados Unidos, que é mais esse ano? França, em função dessa aproximação Brasil-França e Angola. Estaremos indo a Angola para tentar ajustar isso aí agora no próximo mês de junho. E para o ano que vem, na China e... China, Argélia, Chile. China, Chile E Argélia. E Argélia. De modo que são países com quem nós temos, particularmente a Argélia. A Argélia tem um serviço de inteligência bastante competente, cortejado pelos americanos, cortejado pelos europeus, e que tem uma relação muito boa conosco, não apenas do serviço de inteligência, do próprio país. Eles têm uma consideração muito especial pelo Brasil. Já tivemos várias oportunidades em que eles demonstraram isso ostensivamente, de modo que é um país que vale a pena manter relações, e é muito mais fácil fazer uma cobertura do Oriente Médio na Argélia, embora situada no norte da África, do que lá no próprio Oriente Médio. Estar em tudo. Adiante. Aqui, as superintendências são 26 em todos os estados da federação, exceção do Distrito Federal, e 10 subunidades estão localizadas em áreas que nós consideramos mais críticas, onde nós precisamos ter uma presença maior. Pode passar. E agora, em fevereiro de 2009, foi instituído, por determinação do presidente, um comitê para elaboração de uma política nacional de inteligência e uma reavaliação do sistema. Esse trabalho foi feito exaustivamente, muitas reuniões, muita discussão. Pode passar. Integrado pelo Gabinete de Segurança Institucional, Casa Civil, Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Planejamento e a SAI. Pode passar. O que é que se pretende com esse trabalho? Elaborar uma política nacional de inteligência, está pronta, está no Congresso Nacional, desde o final do ano, e há uma esperança de que ainda essa semana eles façam propostas, se for o caso, de sugestões de alterações, e devolvam para nós. Elaborar uma política de inteligência ajustada às conjunturas, com definição de objetivos e prioridades. Pode passar. Fortalecer o sistema, atualizando a legislação, sistematizando a coordenação, ampliando a capacidade de cooperação, é fundamental na área de inteligência, e, finalmente, elaborando um plano nacional de inteligência que vai definir muito claramente os limites da atuação de cada um, as áreas de integração, etc. Vai passar.
melhorar a coordenação e reavaliar efetivo e orçamento. Esses foram os grandes objetivos do grupo de trabalho. Pode passar. Começamos, isso aí convém, acho que é interessante mostrar as ameaças. Pode passar. Espionagem, sabotagem, não aquele conceito clássico da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, entre guerras. Espionagem de agronegócio, pecuária, minerais estratégicos, biotecnologia, patrimônios naturais, programa espacial, saúde, gás natural, petróleo, energia. Sabotagem, suspender ou paralisar o trabalho, a capacidade de satisfação das necessidades gerais. Uma sabotagem numa área, por exemplo, de grãos, onde nós temos mercado de alguns bilhões de dólares, somos sempre entre os primeiros nesses mercados, que nós conquistamos deslocando outros desses mercados. Então, uma preocupação nossa é que alguém venha aqui e dissemine uma praga. Provavelmente já houve tentativas, até algumas bem-sucedidas, né? Tanto na área de agricultura como pecuária, quanto que é uma preocupação permanente nossa em relação a esses dois aspectos, espionagem e sabotagem. Pode passar. Interferência externa, ações contrárias à soberania nacional, estão aqui os conceitos, ataques cibernéticos. Isso é uma preocupação hoje mundial, todos os países hoje têm essa preocupação. A SAI está começando a fazer um trabalho de planejamento de médio e longo prazo da articulação de todos os meios integrados que se preocupam com a segurança da informação. Pode passar. Terrorismo, atividades ilegais envolvendo bens de uso dual e tecnologias sensíveis, armas de destruição em massa, com preocupações que os tratados brasileiros, inclusive, nos impõem, os acordos dos tratados nos impõem. Diante. Criminalidade organizada, isso aqui foi a coisa mais discutida dos grupos de trabalho aí, ao longo do tempo, se corrupção era uma ameaça a ser considerada pela inteligência ou não era. No final, o grupo chegou à conclusão de que era interessante incluir a corrupção como uma das ameaças com que o Estado brasileiro deve se preocupar. E ações contrárias ao Estado democrático de direito. Pode passar isso aí. Situação atual. Política de inteligência está encaminhada ao Congresso e os trabalhos de reavaliação do CISBEM e a redação dos atos normativos é possível que na próxima semana termine. Possível. Não vou dizer que é provável ou não, porque estamos dependendo ainda de um acordo final entre os integrantes desse grupo. Mas é bem possível que na próxima semana nós encerremos esse trabalho. Aí, a partir daí, encaminhar para a aprovação do presidente, para a elaboração de propostas, projetos de lei e decretos. Pode passar. Sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro, muito rapidamente. Aqui a legislação é de 1980, instituiu o sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro. Era um decreto-lei ainda, um decreto de 97 que regulamentou o decreto-lei, e um outro decreto de 2009 que transferiu a atribuição para o Gabinete de Segurança Institucional. Então nós temos já trabalhado, embora sem efetivo ainda, pode passar. Existe um projeto de lei de 2004 que está tramitando no Congresso, está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E está para sair, não dá para mexer mais enquanto estiver na Câmara dos Deputados. Porque aqui nessa comissão não é possível alterar o texto. Nós vamos esperar que ele vá para o Senado e no Senado então fazer uma proposta daquilo que nós discutimos e mais ou menos é consenso em todas as organizações que trabalham no programa nuclear brasileiro. Então o projeto de lei fala em proteção à população, trabalhadores em atividades nucleares, meio ambiente, instalações e projetos do programa nuclear. Nós queremos ampliar, nós queremos em situações de emergência nuclear, que isso aqui, essa proteção se preocupa com as situações de emergência. Proteger o pessoal envolvido na operação,
guarda, manuseio e transporte de materiais, a mais abrangente, população e meio ambiente situado nas proximidades das instalações, as instalações e os materiais. E acrescentar, proteger o conhecimento e a cadeia produtiva, que nos parece bastante importante também, e atender às necessidades de segurança das instalações e do transporte, de uma certa forma já estão em cima. De modo que essa é a nossa proposta, está sendo discutida com os atores do Programa Nuclear Brasileiro. Praticamente nós vamos fazer uma reunião agora para fechar isso aí, a partir daí fazer a proposta aos ministérios e, caso os ministros envolvidos aprovem, nós vamos encaminhar isso como um substitutivo do projeto de lei que está tramitando no Congresso. Gerenciamento de crises é um fórum que nós temos que se preocupa basicamente com a articulação de diversos atores envolvidos quando existe a ocorrência de uma crise. Pode passar? Nós selecionamos aqui algumas ocasiões em que foi acionado, o gabinete de crise foi acionado 62 vezes ao longo desse governo. Normalmente ele é acionado por decisão do presidente da República. O presidente pode acionar e reúne A, B, C e discute isso, aquilo. A primeira foi o impacto da guerra do Iraque para o Brasil. Juntamos ali todos os atores preocupados com exportação, com energia, petróleo, importação, enfim, foi uma primeira experiência bastante interessante. Os incêndios em Roraima, quando houve os incêndios no final da década de 90, quando o governo brasileiro chegou a Roraima, já havia lá bombeiros argentinos, canadenses, organizações não governamentais, de modo que quando ocorreu o incêndio em 2003, 2004, nós nos preocupamos em chegar primeiro. Chegamos bem, a coordenação ficou com o Ministério do Meio Ambiente, com participação de Forças Armadas, e foi tão competente a intervenção que até choveu 3 semanas antes da data prevista, choveu e ajudou a apagar o incêndio. Enchentes, tsunami, o Brasil foi se não o primeiro, um dos 2 primeiros a chegar com apoio humanitário na área do tsunami, do outro lado do mundo, na época de Natal, né? Natal Ano Novo, resgate de brasileiros no Líbano, no Congo, resgate de garimpeiros na fronteira Venezuela-Colômbia e agora, recentemente, ajuda humanitária ao Haiti, ao Chile. Estamos terminando esse trabalho agora do Haiti, pode passar. Nessa ajuda humanitária, esses aqui são os órgãos envolvidos: GSI, Justiça, Defesa, MRE, Agricultura, Saúde, Integração Nacional, AGU, Secretaria de Comunicação Social e mais a Fazenda. Ficou fora do quadro, pode passar. Aqui são os dados atualizados até uma semana atrás, né? Uma semana atrás. Transportados 156 voos, 3.300 horas de voo, 3 navios que foram utilizados para transportar o apoio, auxílio humanitário. 4.600 pessoas transportadas, incluindo o batalhão novo, que Grabate 2, que foi colocado no Haiti, 849 toneladas de alimentos, 183 de água, 361 de medicamentos, mais 887 diversos, e outros, hospital de campanha, material de resgate, etc., 1.711 toneladas. Então foi um trabalho expressivo que está se encerrando, provavelmente, com a chegada do 3º navio ao Haiti, no dia 17. 11 de maio. Logo que aí nós pretendemos encerrar então esse trabalho, e a partir de agora é só o auxílio humanitário conduzido pelo Ministério das Relações Exteriores e outras organizações. Muito bem. Então, em linhas muito gerais, como eu disse, nós procuramos, eu tinha reservado para o final aquelas nossas propostas que nós fizemos, já me referi a elas aqui, com relação ao projeto do Brasil para 2022, temos algumas propostas,
dentro da ideia de que eram propostas não do GSI, mas de uma visão do GSI de Estado brasileiro. Nossas duas estruturas, nossos dois ministérios, são dois ministérios que pensam Estado brasileiro. Todos nós temos em comum a preocupação em conhecer muito bem o presente e, de uma certa forma, projetar o presente, no nosso caso, com a visão que é a visão fundamental do GSI, que é a visão de prevenção. Toda a nossa estrutura é voltada para prevenção de curto prazo, prevenção no máximo de quase médio prazo, mas fundamentalmente de curto prazo. E uma outra vocação nossa, que eu diria, é aquela de articulação. Por estarmos na presidência da República, então é muito comum, por meio da CREDEM ou por meio do gabinete de crise, nós fazemos articulações com outros ministérios. Evitamos sempre a palavra coordenação dá uma certa ideia de que alguém está hierarquicamente superior aos outros. Nós temos muito cuidado com a semântica, é importante isso. Mas essas duas são as duas grandes vocações, eu diria, do Gabinete de Segurança Institucional. E acho bastante importante compartilharmos esse conhecimento do presente e trabalharmos juntos no curto prazo e no médio e longo prazo, que é a grande vocação de pensar o Brasil daqui a pouco e daqui a muito na Secretaria de Assuntos Estratégicos. De modo que muito obrigado, então, pela oportunidade e, a partir de agora, continuamos à disposição aqui para qualquer dúvida, pergunta, curiosidade. Muito obrigado. Bom dia, ministro. Coronel Sá Ferreira, assessor militar do ministro Samuel. Não sei se eu estou desatualizado, mas eu gostaria de saber do senhor se o crime de terrorismo ele já está tipificado, porque eu acredito que tem existido a estrutura para fazer o acompanhamento e até para adotar medidas de prevenção e combate sem a tipificação legal do crime. Isso é uma situação bastante desconfortável, vamos dizer assim, para o GSI e para o Estado brasileiro. Muito obrigado. Bem, como eu já mencionei, aqui existe um grupo de trabalho que fez um primeiro trabalho com a preocupação, não com o terrorismo especificamente, mas com as ameaças ao Estado brasileiro, que definiu o que é que deveria aparecer numa lei que, com a vocação ou com a intenção de proteger o Estado brasileiro. E foi muito discutido, inclui terrorismo, não inclui terrorismo. No final ficou decidido que o terrorismo seria incluído. Mas é complicado o terrorismo, porque ninguém conseguiu criar uma definição, um conceito de terrorismo. A ONU não conseguiu. A maioria dos países, quando quer tipificar o crime de terrorismo, o faz pelos efeitos. E não consegue, porque é muito difícil você definir ou conceituar o terrorismo sem envolver outras áreas que não são necessariamente terrorismo, mas que não há definição que consiga abranger A sem também abranger B, C e D. De modo que essa é uma grande dificuldade. De modo que a tendência desse grupo de trabalho é, primeiro, usar a legislação que já existe, que já engloba, resulta em morte, resulta em ferimento, constrange, enfim, já existe uma legislação penal que abrange a grande maioria dos efeitos do terrorismo. De modo que o grande trabalho vai ser definir em que situações o terrorismo deve aparecer separado daquilo que já prevê o Código Penal brasileiro. Certo? Isso é um trabalho que está sendo feito, como eu disse, pelo Ministério da Justiça. É um trabalho de redação, como é que se chama? Técnica legislativa. Trabalho de técnica legislativa, e que
nós ainda não sabemos como é que vai sair. Eles estão tendo muita dificuldade. Realmente é difícil. Já houve várias tentativas no Brasil, no exterior. Portugal conseguiu 2 artigos lá, 300, não sei quantos lá, 330, 331. Mas no final também não deu certo, porque uma série de outras coisas que aconteceu em Portugal acabaram, os juízes começaram a querer enquadrar como terrorismo. E aí não deu certo. Mas o que é complicado. É um problema de difícil solução. O que nós temos que fazer realmente é ter alguma preocupação com o terrorismo. O Brasil, felizmente, o Brasil, pelo menos nas condições de hoje, o Brasil, a probabilidade de uma ação terrorista contra o Brasil, baixíssima, muito baixa, mas a probabilidade de uma ação terrorista sobre alvos de outros países localizados no Brasil, essa é razoavelmente elevada. Haja vista que o nosso vizinho, argentino, teve 2 atentados, no espaço de 2, 3 anos, teve 2 atentados, onde as coisas não são bem claras. Em princípio, o alvo direto não era argentino. Talvez indiretamente até de alguma forma, mas o alvo direto não era argentino. De modo que é uma obrigação nossa, particularmente da área de inteligência, quando nos preocupamos com segurança, é uma preocupação nossa estarmos preocupados. Faz parte do nosso dia a dia estarmos preocupados. De modo que nós estamos preocupados, acompanhamos, conversamos com aqueles serviços de inteligência todos e nós mantemos sempre em alerta, nós, as estruturas policiais também, Polícia Federal, mantemos um diálogo permanente e nos preocupamos com isso. Mas, do ponto de vista de colocar isso numa lei, não é um problema fácil. Não há solução fácil. Bom. Bom dia, ministro. Eu sou Décio Gazzoni da SAI. Em uma linha paralela com a pergunta anterior, eu não vi referido que o terrorismo e outras ameaças que o senhor colocou. Eu gostaria de saber como é que está o preparo do Estado brasileiro para um ataque bioterrorista, prevenção e tratamento de um ataque bioterrorista, seja dentro do nosso território ou vazando de um ataque no território de outros países. Nós temos algumas estruturas que estão preparadas para dar resposta. Temos estrutura da Polícia Federal, temos em algumas polícias estaduais, nós temos estruturas preparadas para dar resposta, em grau maior ou menor de aprestamento. Temos estruturas nas Forças Armadas, hoje temos estruturas no Exército, temos uma brigada aqui em Goiânia, preocupada, que tem condições de operações especiais. Temos na Marinha Brasileira, nós temos uma estrutura também que se preocupa em condições de dar resposta. E nós temos alguma coisa na Força Aérea também em condições de dar resposta. Nós vamos fazer agora um workshop, na próxima semana, um workshop fechado, onde nós estamos convidando exatamente todas essas estruturas para apresentarem como é que elas estão. Na verdade, só as federais, não estamos chamando polícias estaduais. Mas vem o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, vem o Exército, por meio do Batalhão de Forças Especiais, Comando de Operações Terrestres, a Marinha vem, a Força Aérea vem também, a pedido deles, vem fazer uma apresentação, o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, de modo que nós vamos ter um trabalho apenas de auscultar e de fazer com que, é o nosso grande papel, fazer com que as pessoas se conheçam melhor e conversem, elas conversem entre elas. Porque isso é uma grande dificuldade de governo, de qualquer área. É conseguir fazer com que nós trabalhemos integrados. Realmente não é fácil, é difícil, a nossa experiência toda aqui de ministérios, mas esse é um objetivo que tem que ser permanentemente perseguido. De modo que nós estamos juntando essas estruturas na próxima semana, fundamentalmente para isso. Que elas digam como é que estão, o que estão fazendo, com o que elas se preocupam,
mas aproximá-las, fazer com que elas conversem, troquem ideias e, a partir daí, possam ter uma eficácia possível melhorada. Bom? Bom dia, ministro. Eu sou Bolívar, do IPE. É muito comum governadores do Rio de Janeiro reclamarem do governo federal no que se refere à atuação no âmbito do tráfico de drogas e armas. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar isso e dizer para a gente de que forma a pasta que o senhor está à frente atua nesses dois temas naquela cidade. Obrigado. Nós temos fronteira com os maiores produtores de cocaína e de maconha do mundo. Maconha eu não diria o primeiro, mas certamente o primeiro são os Estados Unidos, mas segundo ou terceiro aqui do nosso lado. Isso significa, só para ter uma ideia, a fronteira dos Estados Unidos com o México, 3.141. ele sabe o dado exato. Fronteira do Brasil com a Bolívia, É mais que isso. no outro dia falou 3.478, estava querendo explorar a precisão. A memória às vezes falha, não. Mas, então, só para terem uma ideia da complexidade do problema. Os americanos, com toda a parafernália deles, com todo o apoio do governo mexicano e todo o interesse do governo mexicano, não conseguiram, com muros, cercas, cães e toda a parafernália que eles têm, ainda não conseguiram sequer reduzir o fluxo de drogas e o de armas. A droga vai, a arma vem. Desses 3.470, nós temos uma fronteira desse tamanho com a Bolívia, e mais outra com o Peru, e mais outra com a Colômbia, e mais outra com o Paraguai. De modo que o nosso problema é muito maior, linearmente já é muito maior do que isso. Então, é muito difícil. As nossas fronteiras são fronteiras permeáveis, são, em sua maioria, fronteiras secas. As pessoas passam de um lado para o outro. As pessoas que moram na maioria dessas áreas não são bem identificadas, ora são brasileiros, ora são bolivianos, ora são colombianos, dependendo do interesse deles, que de um outro ponto de vista, quando nós pensamos em integração, é muito bom isso aí. De uma certa forma, no momento em que nós, à medida que nós ampliamos o processo de integração, facilitamos o trânsito de pessoas, o trânsito de mercadorias, o trânsito de cultura entre o Brasil e os países vizinhos, nós estamos dificultando o trabalho da área de segurança. Mas isso é uma opção. Isso é uma opção, é uma política de governo, de modo que cabe aos órgãos de inteligência, cabe aos órgãos de segurança melhorarem o seu desempenho para minorarem o problema. Nós trabalhamos fundamentalmente em duas áreas. A inteligência trabalha junto com os outros órgãos na definição de rotas, de quantidades, de qualidade e coisas desse tipo, das drogas que vêm para o Brasil e das armas que são contrabandeadas para cá. Realmente, a realidade nos mostra que os sucessos, embora estejamos melhorando progressivamente, e até em algumas áreas bastante rapidamente, o caminho ainda é longo. As armas continuam entrando, muita droga vem entrando, e a droga é um mundo especial, a droga é um mundo muito peculiar. Nós estamos agora enfrentando um problema, crescimento muito rápido, muito acelerado do fenômeno do crack. O que é o crack? O crack é uma cocaína vagabunda. É
Uma cocaína que não tem qualidade suficiente para ser mandada, porque o crack é barato. A cocaína é muito mais cara. É muito mais interessante produzir cocaína do que produzir crack, merda, esses subprodutos. Mas acontece que, devido de um tempo para cá, o Brasil conseguiu montar um sistema em que os chamados precursores, que são aquelas substâncias éter, acetona, que servem para refinar a cocaína, nós conseguimos ter um controle muito bom sobre esses chamados precursores. Não apenas o trabalho da Polícia Federal, o trabalho da Receita Federal, mas também as próprias empresas foram conscientizadas a se fiscalizarem umas às outras. Então, o sucesso nessa área fez com que a cocaína, particularmente a cocaína da Bolívia, não tenha qualidade para ser aceita nos mercados da América do Norte e da Europa. Em consequência, um sucesso que causa efeitos colaterais indesejáveis. Como eles não têm qualidade, eles rebaixam a qualidade do que eles já produzem e mandam para cá crack por um preço barato, ganham na quantidade, não ganham mais na qualidade. De modo que, de uma certa maneira, não é só esse o problema, mas esse é vamos dizer, só para demonstrar como é complexo esse mundo das drogas, a complexidade. O sucesso numa área cria problemas em outra área. Não temos boa cocaína, nós temos crack, merda. Qual é o nosso trabalho? Como eu já falei, da inteligência, trabalhar junto com as outras organizações preocupadas com a repressão. E nós temos a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que faz o trabalho de prevenção. E, para nós, esse é que é o fundamental. Nós trabalhamos, eu diria que nós já formamos, temos cursos para educadores, temos cursos para conselheiros municipais, de todos os tipos de conselheiros municipais, temos cursos para o pessoal que trabalha nas CIPAs das empresas, apoiados pela Rede S, tem financiado esses cursos para nós. Temos um curso que começou esse ano juntando as diversas igrejas que existem, as diversas religiões que existem. O nome desse projeto chama-se Fé na Prevenção. Nós estamos preparando também pessoal de todas as religiões que estão trabalhando juntos no sentido de minorar. E qual é a grande filosofia? Primeiro, trabalhar com jovem. Trabalhar com aquele que já usa drogas, é um outro tipo de problema. Nós temos que evitar que as pessoas comecem a usar drogas. Então, a filosofia, fundamentalmente, trabalhar com os educadores, nas escolas, ensinar os educadores a identificar o problema, a saber como abordar o jovem, saber como abordar a família, como orientar o jovem, como orientar a família, mas, fundamentalmente, criar redes de proteção, não da escola, mas redes de proteção entre os próprios jovens e fortalecer o jovem para que ele tenha coragem de, perante o grupo do bairro, do esporte, dizer não, eu não quero, porque ele sabe o que é que vem depois do início do uso da droga. E mesmo que ele diga sim, mas consciente do que pode acontecer. Então, esse é um trabalho que tem começo, não tem meio, não tem fim, é um trabalho que vai se prorrogar quando houver droga, e existe droga desde o início da humanidade, de modo que não terá fim. Mas eu acho que é o grande trabalho que nós temos feito e temos tido resultados. E até destacaria aqui que a gente às vezes tem a tendência de subestimar o jovem. O jovem é surpreendente. Fizemos um exemplo aqui em Brasília, teve um furão do rock aqui, um negócio de rock pesado, e o nosso pessoal foi lá pedir que eles veiculassem algumas mensagens para o jovem. E o grupo lá, o líder do grupo, disse: olha, é a primeira vez que o governo vem a nós, não para proibir alguma coisa,
mas para pedir que nós trabalhemos juntos. Toda vez que vocês quiserem que nós trabalhemos juntos com vocês, nós estamos aqui prontos para isso. Nós não queremos bebida, não queremos droga, nós queremos a música. E interessante. E tem realmente esse grupo e vários outros têm trabalhado conosco nesse trabalho de fortalecimento do jovem, para que ele possa realmente ter coragem de não aceitar a droga, a bebida, drogas legais ou ilegais, sejam quais forem. Bom dia, ministro. Meu nome é Marcelo Pinha Castelli, sou do IPEA. Minha pergunta refere-se à Amazônia. Nós do IPEA já temos uma quantidade substancial de conhecimento e dos desafios da Amazônia, desde a parte ambiental, econômica e social. Uma das coisas que eu gostaria de saber, como o gabinete, Vossa Excelência, vê o problema da ambição internacional sobre a Amazônia. Se é uma coisa concreta, se é uma atitude de preocupações. Muito obrigado. Nós acompanhamos. Se fosse colocar em termos de probabilidade, eu diria que a probabilidade de alguém vir à Amazônia intencionalmente para fazer algum tipo de ação militar é muito difícil. Seria uma probabilidade baixíssima. O que nos preocupa com relação à Amazônia é no caso de, se nós imaginarmos um conflito, que também eu diria pouco provável, seria alguém impedir o uso, o exercício da soberania brasileira sobre a Amazônia. Impedir o trânsito, impedir a entrada de determinados tipos. Isso não é tão difícil assim. Então, vamos dizer, levando ao extremo seria quase que uma interdição de determinadas áreas da Amazônia. Isso é factível. Invadir a Amazônia, ocupar, isso eu acho que é. Mas essa é uma probabilidade, como eu disse, também bastante baixa. O que nos preocupa mais são as coisas, diria, as coisas que vêm lentamente, sorrateiramente. Então, a presença de grupos que fazem mapeamento, fazem levantamento geológico, fazem levantamento cartográfico. Hoje, com os satélites, isso aí, de uma certa forma, é mais fácil, né? Bastante mais fácil. Mas nós temos a obrigação de controlar o nosso espaço amazônico. Nós estivemos agora, recentemente, estive na China, reuniões muito boas lá na China, fomos tratados, diria, de uma maneira assim, que mostra um interesse muito grande em aproximação com o Brasil. E uma das coisas que nos preocupa, e colocamos isso no relatório do presidente, né, é que os chineses têm a filosofia de verticalização, né? Eles querem o controle de tudo. E se há um celeiro que vai permitir à China alimentar aquele 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, é o Brasil, certamente. Embora ele esteja muito presente na África, mas o Brasil, pela organização, pela condição tecnológica, ele certamente é o grande celeiro que pode ajudá-los a alimentar a população. E a gente percebe que eles estão começando a tentar adquirir grandes quantidades de terra no Brasil, seja na Amazônia, seja fora da Amazônia. Isso eu acho que deve ser uma preocupação. Estabelecer limites, estabelecer controles, de modo que acho que a relação com a China, já que eu mencionei a China, é uma coisa indispensável. A China certamente será o primeiro ou segunda economia do mundo, não interessa, seja a primeira, a segunda, são 1 bilhão e 300 mil. Eles já incluíram 600 milhões de chineses, com cidadania, como consumidores, e estão trabalhando para incluir os outros 700 milhões. De modo que a China vai se bastar daqui a algum tempo, pelo menos na nossa visão. Então, nós temos que criar uma relação com a China de dependência. Eles têm que depender de nós em algumas coisas, e nós
proporcionalmente ou reciprocamente, dependemos deles em algumas outras áreas. Eu acho que isso é fundamental. Se nós não estivermos atrelados à China, e se a China não estiver atrelada a nós vamos perder, eu acho, vejo uma grande oportunidade. Mas voltando à Amazônia, então, a nossa preocupação é controle. Conhecer e saber acompanhar e controlar. E aí é fundamental o papel da inteligência, a presença da inteligência, acompanhando o que acontece na Amazônia e alertando com antecedência para qualquer coisa que possa nos preocupar, seja com relação a recursos naturais, seja com relação a conhecimentos tradicionais, enfim, toda essa gama de preocupações que nós temos, o trabalho da inteligência é fundamental. Bom, muito obrigado. Aqui é uma sugestão para considerar na formulação da nossa agenda preocupações com o projeto Echelon, né, que é antigo e conhecido, Big Brother, né, a NSA, projeto chamado ARP, né, aquele que ainda não sabemos exatamente qual é o nível de competência já atingido por esse projeto, existe muita especulação, mas isso ainda é uma interrogação grande. A competência da NSA é indiscutível. Escutam tudo. Não sei se tem capacidade de fazer a triagem porque escutam demais, mas ouvem tudo, mas não sei se conseguem escutar o que interessa ou não. Às vezes nós temos dúvidas com relação a isso. E a existência dos satélites parados em órbita sobre o território do Brasil. Fundamental é que nós tenhamos também, não apenas esses 29 satélites, mas alguns satélites nossos, né? Estamos bastante atrasados nessa área, domínio na capacidade de ter controle sobre as nossas telecomunicações, mas eu acho que isso é um passo que está sendo pensado pelo governo, acho que espero num prazo bastante curto. Muito obrigado aqui pela colaboração. Se tiverem outras perguntas, podem encaminhar isso para nós lá, por e-mail, deixar o e-mail aí. Macedo, deixa o e-mail da SAEI aí, por favor, e encaminhem as perguntas, nós responderemos com muito prazer. Ou se quiserem nos dar o prazer de nos visitar lá, conversar com o pessoal da nossa Secretaria de Acompanhamento de Estudos Institucionais, comandante Cunha Couto, ministro Macedo Soares ou qualquer outro lá, estamos à disposição. Como eu disse, acho que é muito importante essa aproximação entre SAEI e Gabinete de Segurança Institucional. Acho que é mais do que importante, é fundamental para todos nós. De modo que as portas lá estão abertas a qualquer momento, telefone, e-mail, presença física, como quiser. Bom? Bem, eu queria agradecer em nome de todos os companheiros do IPEA e da SAI a palestra do ministro Félix, a presença também dos companheiros do GSI aqui conosco, né, e a disposição do ministro em responder às perguntas que lhe foram feitas. Dizer também ao ministro que nós aqui na SAI e no IPEA temos realmente objetivos muito semelhantes, né? Objetivos de natureza de conhecimento, inclusive no caso do IPEA, de conhecimento da realidade brasileira, e no caso da SAI também, de esse mesmo conhecimento com o auxílio do IPEA e a sugestão, a apresentação de sugestões ao presidente
de ações e questões estratégicas e também a elaboração de um plano, no caso agora, chamado de médio prazo, até 2022. Né? Planos de longo prazo eu não recomendo. Né? Eu queria só mencionar, por exemplo, se alguém fosse fazer um plano de 50 anos para o Brasil, digamos, né? Há 50 anos atrás, né? Certamente não teria tudo que nós conhecemos hoje. Né? Mesmo 10, né? Mas eu digo, às vezes me falam, dizem, não, é necessário um plano de longo prazo, de 50 anos. Né? Isso tudo é muito difícil, né? Porque o ritmo de transformações na economia, na política, é de tal forma acelerado que é difícil prever, né? Podemos imaginar um plano de 50 anos, sei lá, em 1960, né? Talvez começasse pelo conflito entre o bloco soviético e o bloco ocidental, né? E assim por diante, né? Mas, enfim, nós estamos aqui perfeitamente às suas ordens para colaborarmos em tudo que for necessário. A SAI já faz parte de vários dos sistemas do gabinete, né? E colaboramos em várias questões, como a Política Nacional de Inteligência, a questão da Estratégia Nacional de Defesa, e assim por diante. Estamos aqui permanentemente às suas ordens, tanto a SAI como o IPEA, para colaborarmos na elaboração dos estudos realizados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos e as perguntas que foram feitas e dizer que para nós foi um prazer muito grande contar com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado, hein?